Bom dia, queridas irmãs e irmãos. É tão bom nós podemos, neste dia, estarmos aqui reunidos. E quero saudar a cada um dos irmãos com a graça e a paz de Deus. Não apenas aos irmãos que estão aqui, mas também quem está em casa a acompanhar-nos. Também possa receber esta saudação que o apóstolo Paulo nos ensinou e com a qual também nós nos saudamos uns aos outros. Hoje é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. É o dia em que nós temos este privilégio de podermos estar juntos como família. É claro que durante a semana nós nos encontramos em alguns momentos, mas nada substitui o culto comunitário, em que o povo de Deus se reúne e a uma só voz louva ao Senhor, louva o Deus da vida, louva o Deus da nossa salvação. E aqui estamos juntos para participarmos, não para assistirmos. Nós não vimos para assistir a um culto, nós vimos participar dele, porque cada um de nós é um participante, é um adorador. E por isso somos chamados a adorá-lo com a nossa boca, com o nosso coração, com aquilo que nós temos e somos. E queremos, no início deste culto, naturalmente, partilhar convosco algumas informações. Os irmãos repararão no boletim que temos aí, então, as informações, as atividades regulares e somos, então, conduzidos para a última página do boletim, onde nós encontramos as atividades semanais, que faz referência, então, à escola bíblica dominical dos adolescentes às 15 horas, assim como também dos jovens e adultos às 19 horas. Hoje estaremos a estudar a terceira lição no livro de Jó, falando sobre redenção. Quão bom é nós pensarmos na redenção que Deus nos veio trazer, na redenção também que Jó estava a experimentar. Depois, na quarta-feira, nós temos o nosso tempo de oração, a nossa reunião de oração, às 19 horas e também às 21 horas. É claro que estamos a falar de atividades online, via Zoom, essas aqui que estou a mencionar. E depois também, no sábado, os adolescentes e jovens têm a sua reunião. Para além dessas atividades regulares, nós temos outras também a invocar neste momento. Uma delas é Juntos por São Tomé e Príncipe. É uma campanha que está a desenrolar-se, que diz respeito então à recolha de Bíblias, revistas da escola dominical, material escolar, para então ser enviado para São Tomé e Príncipe. Nós vamos fazer essa recolha até ao final de agosto. Depois, nessa altura, nós iremos levar então para a convenção aquilo que foi recolhido pela nossa igreja, para que então a convenção possa enviar num contentor, juntamente com aquilo que foi recolhido noutras igrejas irmãs, para São Tomé e Príncipe. E às vezes nós temos em casa revistas, às vezes nós temos em casa livros que não usamos, e às vezes olhamos para a prateleira e vemos que não tem tido qualquer utilidade nas nossas mãos. Por que não permitir que esse livro tenha utilidade nas mãos de outros, na mão de nossos irmãos? Porque nós, graças a Deus, temos muitos recursos, mas este irmão não tem assim tanto. E por isso nós podemos partilhar com eles, bem será. Também lembrar os acampamentos em Água de Madeiros. Está a decorrer neste momento o familiar 1. Antes foi o acampamento de adolescentes que esteve cheio e é onde Deus se manifestou. Houve pessoas adolescentes que tomaram decisões para a salvação. Vamos orar por esses adolescentes que tomaram essa decisão, mas também por este acampamento a decorrer, assim como pelos outros, como os irmãos poderão ver aqui neste cartaz, que é o cartaz que está ali no placar da igreja, assinalando então os acampamentos. É claro que não poderia destacar que é a Conferência Bíblica em Água de Madeiros, será de segunda a sexta, do dia 2 ao dia 6 de agosto, uma conferência então para nós estudarmos a carta aos Filipenses,
sobre a questão de praticantes. Nós somos praticantes, nós somos uma igreja. E a carta dos Filipenses vai nos mostrar como ser igreja. Uma igreja centrada em Cristo. Então, essas são algumas informações. Naturalmente, quero lembrar para aqueles que ainda não instalaram a aplicação da igreja, que o possam então fazer. Então, deixo convosco estas informações e vamos orar neste momento. Certamente o irmão tem assuntos pelos quais deseja orar, certamente os irmãos querem agradecer a Deus. Então, vamos fazê-lo neste momento, enquanto o Pedro vai estar a tocar o prelúdio. Vamos agradecer, vamos louvar, mas vamos interceder também pelos nossos irmãos que se encontram doentados, para que Deus então possa estar a atuar na vida de cada um. Então, convido neste momento a orar enquanto Pedro tocará. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Esta foi a grande declaração que a multidão fez quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. E nós também, tal como a multidão, vamos cantar hosana, 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 hosana nas maiores alturas. Te exaltamos, Senhor, com coração de louvor. Exaltamos teu nome, ó Deus, hosana nas alturas. Quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos este e outro cântico.
Te exaltamos, Senhor. Por que nós exaltamos ao Senhor? Certamente Ele tem atributos que nos levam a exaltá-lo. E tem tantos atributos. E nós vamos ler apenas alguns, que encontramos em Apocalipse, capítulo 1. E eu convidava os irmãos a fazerem o favor de abrirem no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, para lermos versículo 4 ao versículo 9. E nesta secção nós encontramos, então, várias descrições acerca do Senhor que nós adoramos, o Deus que nós adoramos. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é o Deus que nós adoramos. O imperador podia ter muito poder, podia dominar sobre os reinos da terra, mas Deus está muito acima de qualquer imperador que já existiu. Deus, é o Todo-Poderoso, Ele é soberano sobre todos, soberano nos céus e na terra. E é isso que nós vamos estar agora a cantar, que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Então vamos afirmar com os nossos lábios esta grande verdade.
Eu penso que os irmãos prestaram atenção àquilo que nós cantamos. Ele é soberano sobre o céu, sobre a terra. Ele é Senhor. Mas mesmo sendo Ele quem é, mesmo sendo Ele todo-poderoso, o Alfa e o Ômega, repararam que Ele se importa com cada um de nós? Apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Ele está a se importar consigo, minha irmã, meu irmão. Não importa a situação que esteja a viver neste momento, Ele importa-se consigo. E Ele tem poder para transformar a sua dor, para transformar o seu problema. Se nós cremos naquilo que cantamos, então, naturalmente, nós podemos descansar nele. Porque temos um Deus que, sendo transcendente, Criador do céu e da terra, Ele podia ter se ausentado do mundo e deixado-nos à deriva. Mas assim Ele não fez. Ele não procedeu dessa maneira. Ele operou e opera. E por isso, nós devemos nos lembrar sempre desta verdade, que temos um Deus que atende a nossas orações. Temos um Deus que tem os seus olhos sobre nós. E por isso, devemos agradecer-lhe. Vamos orar. Senhor nosso Pai, quão bom é nós podemos descansar em Ti. Descansar no Teu poder, descansar na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor. Obrigado, Senhor, porque sendo Tu soberano, sendo Tu, Senhor, o que Deus Criador, o Deus sustentador do mundo, Tu te importas conosco que somos criaturas. E, Pai querido, nós queremos Te pedir por aqueles que estão a sofrer. Tu sabes o sofrimento, Tu sabes a dor, Tu sabes os problemas que cada um enfrenta. E nós sabemos que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a termos dores, a termos problemas, a passarmos por tribulações. Mas, Pai querido, nós podemos descansar em Ti porque Tu venceste. E nós em Ti somos mais do que vitoriosos. E não há nada neste mundo, não há circunstância, não há pessoas que nos podem separar do Teu amor, do Teu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tens operado nas nossas vidas. Tu tens te preocupado conosco. Tu te preocupaste com a nossa salvação enviando o Teu Filho. Tu tens te preocupado, Senhor, com o nosso sustento, dando-nos o pão. Tu tens te preocupado, Senhor, com cada parte da nossa vida. Pai querido, queremos Te agradecer pelas bênçãos que já temos recebido. E queremos Te pedir, Pai querido, que Tu possas estar a atender a oração que os Teus filhos têm feito. Orações em favor da salvação dos seus familiares. Orações em favor de uma cura. Ou então de um trabalho. Tu conheces, Senhor. Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes aquilo que vai no nosso íntimo. Às vezes nós reservamos-nos, não partilhamos, mas Tu tudo conheces, Senhor. Que possas atuar segundo a Tua vontade na vida de cada um. Que possas, Senhor, restaurar aqueles que estão abatidos, que possas salvar aqueles que estão perdidos, Senhor. Que possas estar com cada um. Este peço e agradeço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de se sentarem. Nós vamos continuar a cantar, mas agora vamos cantar um hino que nos fala sobre a nova do Evangelho. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, é do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. É bom sempre cantarmos o Evangelho e aquilo que o Evangelho fez em nós. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Então vamos juntos cantar este hino e quem desejar vir aqui à frente, trazer os dízimos e ofertas, que possa fazer o favor. Que possa então com alegria, com gratidão no seu coração, entregar a sua oferta ao Senhor, enquanto este hino vai estar a ser cantado. Pelos
Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. É isso que nós desejamos para cada um de vós, que possam viver essa vida, esse perdão e essa alegria que só o Senhor nos dá. Vamos orar neste momento e eu queria convidar o irmão Aurélio Mota para nos dirigir nesta oração. Pedimos por aqueles que estão enfermos, que os possas, Senhor, dar as forças, que eles possam muito recuperar e eles alegremente possam também cantar-nos connosco, o amor e a gratidão. E pedimos por cada um dos teus filhos, Senhor, pela tua palavra que é anunciada, que ela possa realmente tocar em cada coração e haja vidas transformadas. Dirija as nossas vidas, Senhor. Pedimos também por cada um com a alegria que participou nos dias de ofertas. Como os irmãos devem ter reparado, se olharam para o programa, hoje não serei eu a transmitir, a partilhar convosco a palavra do Senhor. Temos procurado em cada mês dar oportunidade a um irmão para então poder partilhar aquilo que Deus colocou no seu coração. E para hoje eu convidei o irmão João Paulo e desde já convidava-o a vir aqui à frente. Ele que regularmente tem estado aqui com a sua esposa, a irmã Daniela, a sua filhota, a Vitória, também a sua mãe e amiga da família, são muito bem-vindas. Assim como também ele tem não apenas estado presente e participado dos cultos, mas também tem colaborado na área do ensino, como professor da Escola Dominical dos Jovens. Também tem, de vez em quando, dirigido as reuniões de oração às 21 horas. E, para além disso, também tem dado uma ajuda preciosa aqui na transmissão online. E, por isso, eu convidei-o. Para além disso, também o irmão João Paulo tem estudado no seminário, tem feito algumas disciplinas. O ano passado foi um ano sabático, porque ele não se dá muito com o online, quer presencial, mas eu já o desafiei para este ano. Este ano há disciplinas presenciais, e então já estou a desafiá-lo com tempo para que ele possa organizar-se e certamente ele vai corresponder a esse desafio fazendo pelo menos uma disciplina, porque quem quiser pode estudar no seminário, não precisa fazer o curso todo, pode ir fazendo disciplina após disciplina. E é exatamente o que o irmão João Paulo tem feito. Ele trabalha de segunda a sábado, mas procura, então, numa noite, dedicá-la ao seminário. É aquela que não é apenas uma noite, porque depois há trabalhos, mas ele tem correspondido e então também nos alegra ele poder estudar e continuar os seus estudos. Então, vamos ouvir a mensagem que Deus colocou no seu coração. Vamos estar atentos, porque é algo que nos toca profundamente. Ora, muito bom dia a todos os irmãos, e a graça e a paz de Deus seja com cada um de vós. Eu estou muito grato a Deus esta manhã pela oportunidade que o Senhor me dá de poder partilhar a sua palavra. Grato também ao pastor Marcos pela oportunidade, pela confiança. É uma responsabilidade muito grande, não é fácil estar aqui em cima. O bom é que este púlpito é de madeira e os irmãos não podem ver as minhas pernas a tremer, porque a responsabilidade é muito grande. Mas a graça de Deus que me chamou também é a mesma graça que há de me capacitar para pregar a sua palavra. Portanto, sem demora, os irmãos podem já abrir as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, está aqui atrás, versículos 16 e 17. Eu vou já aqui fazer a leitura. Vamos meditar, vamos expor apenas esses 2 versículos, mas são 2 versículos muito poderosos. Está aqui o resumo de todo o Evangelho.
Portanto, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A Epístola de Paulo aos Romanos, né, é o meu livro preferido. Creio que muitas pessoas também têm essa preferência, porque podemos dizer que este livro é a teologia sistemática de Paulo, né? A Epístola de Paulo aos Romanos é como se fosse uma mini-bíblia. Está aqui contido nela todo o resumo da teologia cristã. E também está aqui o resumo da mensagem do Evangelho. E também em nenhum outro livro nós encontramos tão bem a soterologia, ou seja, a doutrina da salvação, tão bem explicada aqui no livro de Romanos. E esses dois versículos que nós acabamos de ler, ele é um resumo de toda a carta de Romanos e também é um resumo da mensagem do Evangelho. Martinho Lutero, foi lendo aqui o versículo 17, que Martinho Lutero entendeu que a salvação é pela fé, né, e pela fé somente, dando início então à Reforma Protestante no século XVI. Ele entendeu que a forma com que Deus há de salvar é pela fé, e pela fé somente. Portanto, Paulo vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho. Paulo, na carne, tinha muitas razões para se envergonhar do Evangelho. Tinha muitas razões para se envergonhar desta mensagem, porque era uma mensagem que contradizia absolutamente tudo o que era sagrado e o que era verdadeiro durante na sua época, na sua altura, né, entre os seus contemporâneos. Essa verdade, que para nós é verdade, mas para aquelas pessoas daquela altura era um completo absurdo, era algo inacreditável, era algo impossível de se crer. E nós vamos ver que o próprio Paulo vai dizer lá à frente, né, que a mensagem da cruz é o quê? É loucura. Loucura para os que se perdem, porque para nós, os que cremos, é o poder de Deus, e nós vamos já ver que, de fato, é o poder de Deus. Portanto, essa mensagem é uma loucura. Portanto, nós, enquanto cristãos, às vezes, nós falhamos em perceber o quão espantoso é quando alguém crê nesta mensagem. É algo espantoso. Alguém crê, alguém nos ouvir, quanto mais crê na mensagem. É algo... O Evangelho é uma mensagem inacreditável, impossível aos olhos humanos. E se não fosse pelo poder de Deus, ele jamais teria saído dali de Jerusalém, percorrido todo o Império Romano e chegando até os confins do mundo e, inclusive, chegando até nós hoje, 2000 anos depois. Isso é a prova de que há um poder sobrenatural por trás do Evangelho. Porque se fosse só a mensagem, só a palavra, é algo inacreditável, algo impossível. Se nós olharmos, por exemplo, Paulo, ele foi escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Portanto, um gentio na sua altura, uma pessoa que não conhecia absolutamente nada das Escrituras do Velho Testamento. Portanto, ele não conhecia as promessas, não sabia que havia de vir um Messias, não sabia da existência de um Espírito Santo. Eles estavam enraizados na filosofia grega ou através do paganismo. Portanto, era algo inacreditável eles ouvirem aquela mensagem, ficariam escandalizados. Acreditar nessa mensagem de um tal carpinteiro chamado Jesus. E nós vamos ver aqui alguns pontos do quão problemática é esta mensagem. Primeiro, ele nasceu sob circunstâncias altamente duvidosas. Numa família pobre, de uma das regiões mais desprezadas do Império Romano, através de uma concepção sobrenatural, né, onde o Espírito Santo, né, fecundou o óvulo de uma virgem. Quem de vocês acreditava se amanhã chegasse uma das vossas vizinhas, olha, eu estou grávida e engravidei do Espírito Santo? Acho que ninguém acreditava numa história dessas, não é? Mas, mesmo assim, o Evangelho afirma que essa mensagem foi crucial
na história do mundo. E ele era o eterno Filho de Deus, o Deus em carne. Ele era também um carpinteiro, um pregador religioso itinerante, sem nenhuma formação oficial, e mesmo assim o Evangelho afirma que ele foi além da sabedoria e dos filósofos gregos e da erudição romana. Ele era pobre, não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça, mas o Evangelho afirma que com apenas uma refeição ele conseguia alimentar milhares de homens, curava os enfermos e até ressuscitava os mortos. E ele foi crucificado fora de Jerusalém como um blasfemo e como um inimigo do Estado. A morte por crucificação era a morte mais vergonhosa que havia, era reservada aos piores criminosos, os inimigos do Estado, do Império Romano. E mesmo assim o Evangelho afirma que a sua morte foi um evento crucial na história da humanidade. E é o único meio de salvação para os pecadores perdidos e de reconciliação com Deus. Depois, ele foi colocado num sepulcro emprestado. E mesmo assim o Evangelho afirma que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Depois apareceu aos seus discípulos durante 40 dias e depois então ascendeu aos céus e está assentado à direita de Deus. Assim podemos resumir e concluir que o Evangelho afirma que um pobre carpinteiro judeu, que foi rejeitado pelo seu próprio povo como um lunático, um blasfemo, foi crucificado pelo Estado, era Deus em carne, Salvador do mundo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e que ao seu nome todo joelho, inclusive de César, se dobrará. Quem poderia acreditar numa mensagem dessas? Para nós hoje, já crescemos na cultura cristã, desde cedo ouvindo essas coisas, parece tudo muito natural, né? Mas para um gentio, para alguém que nunca tinha ouvido nada dessas coisas, isso é algo inacreditável, uma mensagem impossível. Quem poderia acreditar nessa mensagem, a não ser pelo poder de Deus? Não há outra explicação. O Evangelho nunca teria saído de Jerusalém e percorrido todo o Império Romano, se não fosse através de uma obra sobrenatural de Deus. Se dependesse apenas da eloquência dos homens, da sabedoria, da teologia, não sequer teria saído lá de Jerusalém. Tais coisas não têm o poder de converter os homens. Não. O Evangelho, sim, é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não conseguimos fazer com que as pessoas venham a crer, assim como também nenhum de nós consegue ressuscitar os mortos, pois não? Eles estão mortos nos seus delitos e pecados. É Deus, através do seu Espírito, então, que pode conceder a fé para crer. É uma obra sobrenatural de Deus. Os homens são trazidos à fé apenas através dessa obra sobrenatural de Deus, e não através da sabedoria humana, nem através do conhecimento intelectual, mas pela pregação de Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Temos que aprender, então, a lidar com o fato de que o nosso Evangelho é mesmo uma mensagem inacreditável. Portanto, nem sequer devíamos esperar que as pessoas ouvissem, quanto mais crescem nele, a não ser através de um gracioso e poderoso trabalhar do Espírito de Deus. Quão sem esperança e tola é a nossa mensagem, se não for através do poder de Deus. Quão sem esperança são os pregadores, porque eles não têm o poder de converter os homens. O poder está em Deus. E Deus prometeu fazê-lo, se nós pregarmos a sua palavra fielmente. Portanto, não me envergonho do Evangelho. Paulo tinha muitas razões. E agora então ele vai dizer o porquê
Olha, eu tenho muitas razões, é uma mensagem completamente inacreditável, impossível, mas eu não me envergonho dela. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Nas Escrituras nós encontramos várias demonstrações do poder de Deus. E a primeira e a mais conhecida é o seu grande poder para criar todas as coisas, todo o universo. E Deus cria tudo apenas com a sua palavra. Deus diz, haja luz, e houve luz. Deus diz que a terra produza ervas, relvas e árvores frutíferas segundo a sua espécie, e assim se fez. Deus diz que a terra produza animais selváticos, silvestres, segundo a sua espécie, e assim se fez. Com apenas a sua palavra, todas as coisas foram sendo criadas, e nós vemos a grande demonstração do poder de Deus. E o interessante é que foram criadas a partir do nada. Não existia nada. É aqui que nós encontramos uma expressão latina, ex nihilo, que significa do nada. Deus manifesta o seu poder criando as coisas a partir do nada. Agora, contudo, quando Deus salva um homem pecador, é muito mais difícil. Por quê? Porque é muito mais fácil Deus criar algo bom do nada do que recriar algo bom a partir de uma massa corrupta, decaída, desfigurada. É muito mais difícil. É claro que para Deus, isso nós falando humanamente, porque para Deus nada é difícil. Deus tem o poder para fazer conforme Ele quer, todas as coisas, mas de uma perspectiva humana, quando nós olhamos, Deus gastou muito mais poder, porque teve que recriar algo bom de uma massa decaída. Vamos imaginar uma situação. Imagine um carro, acabou de sair do stand, novo, e na autoestrada, em alta velocidade, então ele despista-se e capota várias vezes, fica ali todo destruído, todo deformado, todo cheio de aço retorcido. Para onde é que este carro vai? Para o abate? Por que não tentam restaurar, consertar aquele carro? Porque daria muito mais trabalho e exigiria muito mais recursos do que fazer um carro novo. Da mesma forma, nós merecíamos ir direto para o abate. Por quê? Porque as Escrituras ensinam que a imagem de Deus foi desfigurada no homem. Nós ficamos tão deformados com o pecado que humanamente não havia conserto nem restauro para nós. Certa vez, os discípulos de Jesus, diante das dificuldades do reino, eles dizem, sendo assim, Senhor, quem poderá ser salvo? Jesus responde, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E assim Deus, em sua grande misericórdia e também com o seu grande poder, de uma forma sobrenatural, Ele salva, restaura e transforma-nos em novas criaturas, né? Como Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criação. Não é aquele vaso que você deixou partir e você foi lá, pegou aquela pecinha e colou. Não. Uma nova criação. E assim, aquele carro que estava ali no parque, ali à espera do seu momento para ser completamente destruído, foi sobrenaturalmente consertado, restaurado, voltou milagrosamente a ser um carro novo. E agora já pode novamente voltar para as estradas. Agora, com mais cuidado, seguindo as leis, nada de grandes velocidades. E assim nós vemos essa grande manifestação do poder de Deus. Portanto, se os homens devem ser salvos, eles devem ser salvos através do sobrenatural poder de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Mas para a salvação de quem? De todos os homens? Não. De todo aquele que crê. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do ateu. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do idólatra. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do incrédulo. O
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e somente daquele que crê, e mais ninguém. João 3,16, acho que seja o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E depois, 2 versículos à frente, no 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, portanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E ainda no mesmo capítulo, mais à frente, versículo 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, mantém-se rebelde ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem permanece na incredulidade está perdido. O Evangelho de Deus é o Evangelho para a salvação dos que creem, mas com todas as letras ele diz que para aquele que não crê está condenado. Você pode ser um bom pai, você pode ser uma boa mãe, você pode ser um bom cidadão, você pode ser uma pessoa honrada, uma pessoa respeitada, você pode seguir todas as leis, mas se você não crê, você está perdido. Você pode ter boas obras, você pode dar todo o seu dinheiro aos pobres, até pode entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não crê, você está condenado. Agora, temos que entender aqui o que é crer. O crer aqui não é somente acreditar de uma forma intelectual. Ok, eu acredito nisso que você está a falar. É verdade, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Não é só isso, não é só crer intelectualmente, porque até o diabo acredita nessas coisas. E ele sabe muito mais do que nós que tudo isso é verdade. Mas você precisa ter mais fé do que o diabo para ser salvo. Você precisa receber esta verdade, você precisa se apoderar dela, você precisa render-se a Jesus, colocar a sua confiança nele e em toda a sua obra perfeita ali na cruz do Calvário, através do seu sacrifício. Você precisa dizer a Deus: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, não há nada de bom em mim, não há nenhum mérito em mim. Se não for a tua misericórdia através do sacrifício de Jesus, eu estou perdido. Tu podes me mandar para o inferno, que isso é justo. Você precisa se apoderar, você precisa se entregar de todo o coração para essa mensagem e viver por ela e para ela. Não é só eu acredito, eu acredito. Mas as suas obras, aquilo que você faz, não condiz com aquilo que você diz que acredita. Onde está a transformação? Isso é ter fé, isso é crer para a salvação, não somente intelectualmente, mas abraçar então esse Evangelho e render-se a ele. Pois não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Primeiro do judeu, porque a eles foi primeiramente anunciado esse Evangelho, mesmo na antiga aliança, através de figuras, de símbolos, de tipos, e mesmo com a vinda do Messias, que era judeu, também foi anunciado primeiro aos seus. Mas ele deixou a incumbência para os seus discípulos de levar este Evangelho a todos os homens, a toda criatura, né, aos gentios, que no texto, quando fala grego, né, é um sentido amplo, quer dizer todo aquele que não é judeu, inclusive nós, todos nós, os gentios. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Né? O que é que isso significa? A Bíblia nos ensina que Deus é justo. E Deus, isto é um atributo de Deus, Deus é justo, sua justiça. E Deus ele não pode violar os seus próprios atributos, não deixaria de ser Deus. E a Bíblia também ensina que todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte e que não há nenhum justo sequer. Portanto, se Deus é verdadeiramente justo, o que Ele deve fazer conosco? Você pode me dizer, não, mas Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Ele vai perdoar, Ele perdoa os nossos pecados. Se um Deus justo simplesmente perdoa os ímpios, Ele deixa de ser justo. Deus não pode simplesmente, ok, vou perdoar. Não é desta forma como as coisas se processam. Vejamos uma ilustração. É apenas uma ilustração. Imagine que os irmãos saem agora do culto, vão para casa. Quando chegam lá em casa, está toda a sua família assassinada. E o assassino ainda está lá, com as mãos sujas de sangue. Então você vai lá, entra em luta corporal com ele, consegue mobilizá-lo e amarrá-lo, que você não vai fazer justiça com as próprias mãos, a Deus pertence a vingança, e você então chama a polícia vem, prende e leva. Então, quando chega o dia do julgamento daquele homem, toda a cidade vai para o tribunal, todos querem saber qual será a decisão daquele juiz, à espera que ele condene aquele homem ao mais duro rigor da lei. Temos até que um advogado, então tem que ter cuidado para falar aqui sobre leis. Mas, quando então o juiz chega diante daquele homem, o juiz diz, eu sou um juiz muito bom, cheio de compaixão, por isso eu te perdoo, pode ir em paz. O que é que você ia pensar diante disso? Oh, que coisa linda, esse juiz é tão bonzinho, é tão misericordioso. Será que era isso que você ia pensar? Não. Este juiz é mais mau e corrupto do que aquele homem que ele acabou de absolver. Porque um juiz deve fazer justiça. Ele deve absolver o inocente e condenar o culpado. Só que trazendo aqui para a nossa história, na nossa história não há inocente. Todos nós somos culpados. Então, o que é que Deus deve fazer conosco? Lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 15, há lá um versículo, até acho que nem é muito conhecido, diz assim, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Notem a primeira parte, o que justifica o perverso é abominável para o Senhor. Então, se Deus simplesmente nos justifica que nós somos os perversos, então Deus é abominável a si próprio. Deus viola o seu próprio atributo. Portanto, não pode ser assim. Deus não pode simplesmente pegar o pó e colocar debaixo do tapete. Não. O pó não foi removido, ele continua lá. Portanto, a justiça de Deus, ela precisa ser satisfeita. Cada pecado clama a Deus por justiça. Quando Caim mata Abel, Deus diz lá, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Se Deus é justo, Ele tem que nos condenar. Portanto, nós chegamos aqui na grande questão de toda a Escritura, no grande dilema. Como um Deus justo pode perdoar o homem pecador e continuar sendo justo? Como um Deus justo pode perdoar o ímpio sem deixar de ser justo? Temos aqui um enigma, um paradoxo aqui, um grande problema. E a resposta está na cruz de Cristo. Deus se fez homem e habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, sem pecado, e se ofereceu como sacrifício, como substituto, levando em seu corpo todos os nossos pecados, e a ira santa de Deus contra o pecado foi derramada em seu Filho. Deus, ele poderia ter saciado a sua justiça em nós, nos condenando, e Deus continuava sendo bom e justo, mas não. A sua justiça foi saciada em seu Filho, condenando, derramando a sua ira sobre ele, fazendo ele pagar por cada um dos nossos pecados. Ele pegou
o escrito de dívida que havia contra nós e pregou naquela cruz. E depois disse: está consumado, está pago. E então ele morreu naquela cruz, porque o salário do pecado é a morte. Ele se fez pecado por nós. Todos os nossos pecados foram imputados a Cristo. Estávamos nós deste lado, carregados de pecados. Estava aqui Cristo, santo, justo, sem pecado. Então Deus pega os nossos pecados e põe sobre Cristo. E Deus pega a justiça de Cristo e debita na nossa conta. Isso chama-se a doutrina da imputação. O justo foi feito pecado e nós, os pecadores, fomos feitos justos. Agora, quando Deus olha para nós, aqueles que creram, aqueles que foram justificados, Deus nos vê como justos, perfeitos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas boas obras, mas pela justiça de Cristo conquistada naquela cruz a nosso favor. E assim, então, Deus pôde saciar a sua justiça, justificando sem deixar de ser justo. Veja que aquele dilema que parecia impossível de se resolver, e de fato, humanamente era impossível, Deus então consegue resolver através de Cristo. Ele simplesmente não perdoou e esqueceu os pecados. Não, aqueles pecados tiveram que receber punição, tiveram que ser pagos. A justiça de Deus tinha que ser saciada, e ela o foi. Mas não em nós, mas sim em Cristo. E assim Deus pôde, então, justificar os ímpios, justificar os pecadores, sem deixar de ser justo, porque a sua justiça perfeita foi saciada, a sua ira foi aplacada contra todo o pecado. Mas ele não permaneceu morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e está assentado à direita de Deus, e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, exceto pelo nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E agora então Paulo pode declarar lá na mesma carta, capítulo 8, versículo 1, que já agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. E a fim, então, de que sejam salvos, a Bíblia, então, clama a todo homem: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, creiam em Cristo. Eu não me envergonho deste Evangelho, porque no Evangelho a justiça de Deus foi revelada. Versículo 17. Que coisa linda, você pode dizer. Mas como é que eu faço, então, para me apropriar desta verdade? E a resposta é pela fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, do início ao fim. Se você nesta manhã crê no Senhor Jesus, você será salvo, será perdoado, será justificado, já nenhuma condenação mais, nenhuma culpa. Você receberá a vida eterna, o selo do Espírito Santo. Você será herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Seu nome será escrito no livro da vida. Eu não me envergonho do Evangelho. Para aqueles que ainda não creram nessa mensagem, não somente creem intelectualmente, como já tivemos a falar, mas aqueles que ainda não foram transformados, que ainda não foram tocados por esta mensagem, Deus apela nesta manhã: não endureçais o vosso coração. Sinta Deus a lhe chamar esta manhã, seja aqui, seja quem está a nos assistir ali pelo Facebook, porque fora de Cristo não há nada além de condenação, mas em Cristo nós somos salvos. E por isso, essa é a razão de nós não nos envergonharmos. Porque, de fato, há pessoas que não se envergonham do Evangelho e há algumas que é uma autêntica vergonha para o Evangelho. Nenhuma nem outra. Não devemos nos envergonhar do Evangelho e nem ser vergonha para ele. E assim eu termino essa mensagem, agradeço a todos
e Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, João Paulo, pela mensagem que Deus colocou no teu coração nesta manhã. E nós vamos cantar o hino 188 do Cantor Cristão, que nos fala exatamente dessa mensagem que foi anunciada, o Evangelho, a nova do Evangelho, já se fez ouvir aqui. Boas novas, tão alegres, elas são para quem ouvir. Quero vos convidar a ficar de pé, juntos vamos cantar então esta mensagem, a mensagem do Evangelho.
Sim, Pai querido, como estamos agradecidos por esta boa nova que chegou até nós, por esta nova, Senhor, que está presente nas nossas vidas, porque Tu nos tocastes, o Teu Espírito agiu em nós e nós fomos levados, Senhor, a aceitar a Tua dádiva, a Tua maravilhosa graça. E, Pai querido, como nós desejamos também que aqueles que nós amamos, familiares, amigos, vizinhos, também a possam experimentar. E, Pai querido, nós queremos pedir, Senhor, que Tu possas transformar os seus corações, transformar as suas vidas, dar-lhes uma nova esperança, a fim de que eles possam ver-se como filhos Teus e possam viver assim. Queremos, Pai querido, Te pedir por aqueles que hoje foram tocados pela Tua palavra. Pai querido, que se estão perdidos, que possam, Senhor, possam beneficiar da Tua graça, possam recebê-la em suas vidas. E aqueles, Senhor, que já receberam, mas não a estão a viver, Pai querido, que possa haver uma mudança nas suas vidas, a fim de que vivam o Evangelho, a fim de darem testemunho àqueles que o rodeiam. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelos cultos que aqui tivemos a oportunidade de realizar. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família que representamos. Que, Senhor, Tu possas estar conosco, que nos possas livrar de todo o mal. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir então o pós-lúdico que o Miguel vai tocar. Uma boa semana a todos os irmãos e amigos, que Deus vos abençoe.